Alguma vez já passou pela sua cabeça se desconectar da rede elétrica da concessionária e utilizar somente um sistema off-grid para alimentar a sua casa? Bom, para isso nós precisamos utilizar aqui as baterias para armazenar a energia gerada pelos nossos painéis solares. E é por isso que neste vídeo eu quero te mostrar como que você vai calcular a quantidade de baterias necessária para alimentar toda a sua casa no off-grid. Você quer saber mais essa? Então vem comigo que é hoje que você vai descobrir. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? O sonho de muita gente é alcançar a tal liberdade energética e ter total autonomia para manter todos os seus aparelhos elétricos funcionando, aconteça o que acontecer com a rede elétrica da concessionária e por aí vai. Você concorda comigo ou não? A grande questão é que hoje temos um fator limitante que pode encarecer bastante o seu projeto, que são as baterias. Bom, essa tecnologia, a tecnologia do caso das baterias, está cada vez mais avançada, mas nós temos aí o fator preço, imposto aqui no Brasil que dificulta um pouco o processo. Então assim, a gente vai pegar um exemplo prático aqui para você aprender a fazer esses cálculos e analisar de fato se vale a pena ou não se desconectar da rede elétrica da concessionária. Supondo que o consumo na sua casa seja de 200 kWh por mês, quantas baterias serão necessárias para armazenar essa quantidade de energia? Vamos responder essa pergunta. Quando falamos de off-grid, ou seja, fora do grid, fora da rede elétrica, a gente tem que pensar que a energia consumida é baseada no dia e não no mês. Porque a gente não tem a rede elétrica da concessionária para dar suporte em caso de falta de energia. A gente precisa sempre garantir que as nossas baterias terão energia armazenada todos os dias para suprir a necessidade da nossa casa. Senão, literalmente, a gente vai ficar no escuro. Então, vamos aqui às contas para você entender o que eu estou falando. Se o consumo, no caso aqui do nosso exemplo, é 200 kWh por mês e o mês tem 30 dias, o consumo por dia é qual? 200 dividido por 30. Isso mesmo, 6,7 kWh por dia. Essa é a energia que a gente precisa ter armazenada nas nossas baterias. Vamos considerar alguns outros fatores aqui, mas nós precisamos aí de 6,7 kWh por dia, pelo menos, para a gente não ficar no escuro, considerando esse consumo médio de 200 kWh. Acompanhou até aqui? Então vamos para os próximos passos. Então, os passos para fazer os cálculos da quantidade de baterias que serão necessárias para armazenar aí o tal dos 6,7 kWh dia são: primeiro, determinar a autonomia do meu sistema em dia. Segundo, determinar a tensão do meu banco de baterias. Terceiro, determinar a profundidade de descarga da minha bateria. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas aí, pode ficar tranquilo. Quarto, escolher a bateria que eu vou trabalhar. Quinto, calcular o número de baterias em paralelo. E sexto, calcular o número de baterias em série. E depois eu vou calcular todo o total aí, o total de baterias que eu vou precisar lá na minha instalação. Então assim, vamos aí explicar um pouquinho de cada etapa. A grande questão é, primeiro, autonomia. Autonomia é a quantidade de tempo que o meu sistema vai ficar ligado. Lembrando que como eu armazeno a energia durante o dia, vamos supor que chove o dia inteiro, ou seja, os meus painéis não vão ter a mesma capacidade de geração de energia do que se tivesse sol. Se os meus painéis não vão ter a capacidade plena, ele não vai abastecer totalmente o meu banco de baterias. Aí, neste caso, eu tenho que determinar, em um período onde eu não tenha sol, quanto tempo o meu sistema ainda vai continuar ligado. Essa é a autonomia do meu sistema. Eu quero 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e por aí vai. Quanto maior o número de dias, mais baterias eu vou precisar, beleza? Segundo passo, determinar a tensão do meu banco de baterias. Eu vou trabalhar com 12 volts, 24, 36, 48 volts? Isso depende muito do seu projeto e também da tensão do seu inversor. Para cada tensão dessa, existe um melhor custo-benefício. Normalmente, 24 volts fica ali no intermediário. Tudo depende da quantidade do seu projeto. Projetos muito pequenininhos, 12 volts. Um projeto um pouco maior, no caso aqui dos nossos 200 kWh, interessante já ser 24 volts, porque a gente já consegue aí economizar
no nosso inversor. Projetos maiores, vamos partir aí para os 48 volts, mas isso a gente vai explicar ao decorrer desse vídeo. Beleza? Terceiro ponto é a profundidade de descarga, ou seja, quanto de energia que eu vou extrair da minha bateria de fato. Então, minha bateria tem 100%, se eu usar uma profundidade de descarga de 20%, quer dizer que eu vou usar somente 20% da energia armazenada nessa bateria. Quanto maior a profundidade de descarga, menor a vida útil da minha bateria, porque eu vou descarregar mais ela. E quanto menor a minha profundidade de descarga, maior a vida útil de uma bateria. Porém, eu vou precisar de mais baterias. Então, nas contas, a gente vai entender bem o que é isso daí. Terceiro ponto, quarto ponto no caso, né? Eu vou escolher o tipo de bateria. Vai ser chumbo ácido, vai ser bateria de íon, íon de lítio e por aí vai. Então, você tem que escolher o tipo da bateria que você vai trabalhar. E depois você tem que fazer aí os cálculos do número de baterias em série, paralelo e calcular os dois. Tá bom? Então vamos na prática agora entender como que é todo esse processo aí. Então no nosso caso aqui, o nosso sistema vai ter 2 dias de autonomia, isso aí a gente define. O banco de baterias vai ser de 24 volts, a profundidade de descarga vai ser de 30% e eu vou usar baterias de chumbo ácido de 220 Ah, que é da Moura, que é igual a esses modelos que a gente tem aqui. Determinado todos esses valores, vamos aqui às contas que a gente precisa então para entender esse passo a passo. A energia consumida no meu dia é de 6,7 kWh. Agora eu preciso calcular a capacidade do meu banco de baterias, considerando uma autonomia de 2 dias que já definimos anteriormente. Logo, se eu preciso de 6,7 kWh em um dia, se eu tiver uma autonomia de 2 dias, eu vou precisar do dobro disso. Você concorda comigo? Então, neste caso, é muito simples. Basta eu pegar, então, a energia armazenada que eu vou precisar, né? É 6,7 kWh vezes 2, porque são 2 dias, o que me dá 30,4 kWh. 30,4 kWh. 30,4 kWh. Acertou, miserável. Como a gente vai usar somente 30% da energia da nossa bateria, lembra da profundidade de descarga? Eu vou precisar, então, aumentar a quantidade de energia armazenada, de modo que quando eu tenha consumido os meus 13,4 kWh, a minha bateria ainda esteja carregada a 70%. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? É muito simples, ó. Basta você dividir a energia armazenada em 2 dias, né, no caso que a gente precisa, pela profundidade de descarga. Então vamos lá, energia armazenada é 13,4 dividido por 0,3, que é o quê? A minha profundidade de descarga de 30%. 30% é igual a 0,3, 30 dividido por 100, 30%, beleza? 0,3, o que dá 44,6 kWh. Ou seja, eu preciso então ter um banco de baterias com uma quantidade de energia armazenada de 44,66, no caso, kWh, ou 44.660 watts-hora. Então, nesse caso, eu vou ter uma autonomia de 2 dias com uma profundidade de descarga de 30%. Acompanhando até aqui? Então, bora para a segunda parte aqui. Então vamos continuar os cálculos. Como as capacidades das minhas baterias são expressas em amperes-hora, você vai comprar uma bateria lá, é 50 ampere-hora, 60 ampere-hora, 110 ampere-hora, 220 ampere-hora, você concorda comigo? A gente tem que transformar a unidade de medida de watt-hora para ampere-hora. Então, o quilowatt-hora é uma unidade de energia. O ampere-hora também é. Então, como é mais usual quando a gente fala de consumo de energia falar em quilowatts-hora e quando a gente fala em energia armazenada em bateria a gente usa o ampere-hora, vamos deixar todo mundo aqui na mesma unidade. E para fazer isso é muito simples, basta você dividir a energia armazenada pela tensão do meu banco de baterias, que a gente já definiu lá no começo, que é 24 volts, beleza? Então vamos lá, energia armazenada em amperes-hora é 44.660 watts-hora, que é a energia que a gente tem armazenada no nosso banco, dividido por 24. Então eu tenho 1.860 amperes-hora. Bom, com esse valor definido, agora a gente pode de fato calcular o número de baterias que eu vou precisar ali em paralelo. A bateria utilizada ali, como eu falei, será, no caso, a Moura de 220 amperes-hora. Logo, se cada bateria tem 220 ampere-hora de energia armazenada,
e eu preciso armazenar 1.860 amperes-hora, basta eu dividir a capacidade do banco de bateria pela capacidade de cada bateria. Então, assim, ó, o número de baterias em paralelo vai ser 1.860 dividido por 220, porque eu defini que eu vou usar baterias de 220. Nesse caso, eu tenho 8,45 baterias. Então, eu vou arredondar para 9, que não tem como a gente pegar meia bateria ali, beleza? Se eu quisesse arredondar para 8, eu posso, sabendo que o meu sistema vai ter uma autonomia um pouquinho menor. Vou arredondar para 9 aqui, para ficar mais fácil que as nossas contas, beleza? Então, como o nosso banco de baterias é de 24 volts e cada bateria por padrão tem 12 volts, para eu saber quantas baterias eu preciso ligar em série, já que a ligação em série soma a tensão, basta eu dividir 24 dividido por 12, que nós temos aí duas baterias em série. Então, se eu pegar duas baterias de 12 volts e ligar em série, eu vou ter de fato 24 volts, que é a tensão do banco de baterias que a gente quer trabalhar. Essa tensão tem que ser compatível aí no caso do meu controlador de carga ou do meu inversor, tá bom? Então, por fim, se eu preciso de 9 baterias em paralelo e 2 baterias em série, eu vou precisar de, no total, então, 18 baterias. Basta fazer 9 vezes 2. Então, se eu multiplicar esses dois valores, eu vou ter o número total de baterias do meu sistema, que serão 18 baterias de 220 Ah. Então, resumindo, para eu ter um sistema que armazena 6,7 kWh por dia, o que equivale a um consumo mensal de 200 kWh, usando uma profundidade de descarga de 30%, um banco de baterias de 24 volts e usando baterias de 220 Ah com uma autonomia de 2 dias, eu vou precisar de 18 baterias. Eu consultei o preço dessas baterias na minha casa solar, um fornecedor aqui de Belo Horizonte, na verdade eles ficam em Contagem, que é bem perto aqui. E essas baterias de fato foram atualizadas pelo modelo MS 234 Ah. E o preço aí está em torno de R$ 1.500 cada um. Agora é com você. Para esse projeto, e no caso desse consumo, é viável eu me manter conectado na rede ou eu sair fora da rede e ficar somente usando aí as minhas 18 baterias e assumir que eu preciso aí dar uma manutenção. Essa bateria vai ter uma vida útil de 3 a 4 anos e por aí vai. Então você vai ter que fazer a troca dela e a manutenção. Deixa aqui nos comentários o que você faria. E no caso, quero deixar claro que eu não estou defendendo o sistema nem on-grid, nem off-grid. Inclusive, eu sou um grande fã dos sistemas off-grid. O que eu estou falando é como que a gente vai fazer para analisar se é viável ou não. Tem que colocar tudo na ponta do lápis e sempre analisar o melhor custo-benefício. Inclusive, as baterias têm papel importante quando a gente fala de sistemas híbridos, mas esse é um assunto para outro vídeo. E antes que alguém fale também, é muito importante lembrar que isso é somente uma estimativa. Para a gente fazer um dimensionamento de fato, um dimensionamento real, a gente precisa levar em conta as perdas nos equipamentos, a potência de pico dos meus equipamentos para eu dimensionar o meu controlador de carga e o meu inversor. Eu vou saber se meu controlador é MPPT ou PWM e também tem que determinar a quantidade de painéis. Todas essas variáveis vai mudar também o número de baterias, mas isso é só para você ter uma ideia da quantidade que você vai precisar e a gente brincar com as contas, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no like, que isso ajuda a gente demais. Aqui na descrição também você pode conhecer o nosso gerador de propósito comercial, que é o Azume, e também o nosso curso Energia Solar Lucrativa. Forte abraço e te vejo na próxima.